As pessoas sempre pensam que a química é um monstro que tem 7 cabeças e que vai assustar a sua vida para sempre, que você nunca vai conseguir aprender. Então é muito comum você pensar isso, porque a gente ouve isso por muito tempo e acha que é uma coisa assim infernal. E não é, tá? Ela é muito mais fácil do que você imagina. Juro por Deus, e a física também. A relação que você vai ter com essas matérias vai depender muito mais da. Oi, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam muito bem-vindos a mais uma clínica de estudos. Quem tá por aqui pela primeira vez, comenta aí sou calouro ou sou caloura, pra eu saber quem são os calouros de hoje. Quem tá por aqui tem amigos também, chama os amigos pra gente começar oficialmente nossa live. Parabéns, P. Mendes, que passou na IF e na ETEC. Boa sorte nessa nova jornada pra você. Então, seguinte, gente, pra quem não me conhece, meu nomezinho assim, essa pessoa aqui, bem boneca, bem bonita, se chama Lilian Cruz. Mas a minha maior qualidade não é a beleza, ainda que eu tenha muita. Minha maior qualidade é a inteligência e compartilhar essa inteligência, compartilhar conhecimento com as pessoas. Pra mim, essa é a coisa mais importante do mundo. Então, assim, obrigada a quem tá por aqui, inclusive. E aqui o nosso foco é falar de estudo, tá? Eu sei que às vezes nos stories a gente fala de coisas mais aleatórias, de livros, etc. Isso tudo é muito legal, gente. Mas, assim, o estudo é importante também. Tão importante quanto essas outras coisas aqui. Então, nossa live é com foco nos estudos, beleza? E a clínica de estudos é uma live que eu considero muito especial. Por que eu considero muito especial? Porque é uma live em que eu sempre ajudo uma pessoa específica, ao vivo, e essa uma pessoa sempre tem alguma dificuldade que é a mesma de mais um monte de gente. Nunca aconteceu numa clínica de estudos da dificuldade de uma pessoa ser só daquela pessoa. Sempre tem um monte de gente que se identifica. Então, na semana passada, quem tava aqui com a gente foi a Isa, ela falou sobre a dificuldade dela, eu ajudei a Isa, e muita gente veio me agradecer depois por conta disso. Então vamos seguir fazendo clínica de estudos por aqui, tá bom? E hoje então vou selecionar mais uma pessoa, não sei ainda quem vai ser essa pessoa, então explicando para quem é novato. Todo mundo que estiver por aqui, mas principalmente quem tá com o nome nessa listinha, vai poder deixar uma dificuldade que tem nos estudos aqui nos comentários, tá bom? E aí eu vou selecionar uma pessoa para entrar ao vivo junto comigo, dividindo telinha mesmo, para que a gente trabalhe essa dúvida. O que é trabalhar essa dúvida? É realmente destrinchar esse problema. Lilian, por que tem que entrar ao vivo? Eu tenho vergonha. Eu também tenho, cara. Também sou super tímida, sério, ainda que não pareça. Mas o que acontece é que só pelo comentário, em 90% dos casos, a pessoa não consegue se expressar 100%. Até porque o Instagram limita o tamanho do comentário, né? Se você escreve demais, o Instagram vai lá e te corta. Então, o que é importante? Que a pessoa entre ao vivo junto comigo, me fale da dificuldade dela, conte um pouco mais da rotina dela, pra que eu possa ajudar essa pessoa. Beleza? Então, quem deixou o nome aqui na semana passada foi o Arthur Dantas, a Paula Martins também deixou o nome dela por aqui, a Isabela Alves, a Maria Luísa Ferreira e a Isabelle Reis. Mas, mesmo quem não deixou o nome, pode deixar uma dificuldade e saiba que eu vou te chamar pra entrar ao vivo junto comigo, tá? Então já arruma o cabelo aí se tiver com o cabelo meio bagunçado. E se tiver também, não se incomoda com isso não, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Beleza é legal, mas inteligência é mais. Então, entra aqui na live com a gente e vamos lá. A Pietra deixou um comentário. Parabéns, Pietra, pela coragem. Eu não sei por onde começar a estudar para ETEC. Pietra, você tá pra mandar a solicitação aqui para você entrar junto comigo na live? Se não tiver aparecendo o botãozinho, você pode sair e entrar de novo, tá? Daí o Instagram te deixa mandar a solicitação. Porque eu tenho certeza que tem mais pessoas com a mesma dificuldade que a Pietra, que não sabe por onde começar os estudos dela para ETEC nesse momento. Pedro perguntou como estudar literatura, quinhentismo, romantismo, etc. Pedro, você topa mandar a solicitação aqui também? A Ana agora sim mandou a solicitação dela, a pergunta dela. Nunca estudei física e química, como começar? Ana, manda a solicitação então aqui agora, porque inclusive esse é um assunto que Lilianzinha ama falar, viu? Amo mesmo, de verdade. You don't have to say you're mine. A Ana Catarine, no caso, tá? Que foi quem mandou a dúvida. Conectando. Boa noite. E boa noite, tudo bom? Uhum. Primeiramente, me conta o seu nome, né? Porque aqui tá como Larry, mas Larry não é o seu nome, então me fala. Giovana. Ok, Gi. Então é o seguinte, você tá no 9º ano, é isso? Isso, entrei no ano agora em janeiro. Tá, e você nunca viu física e química na sua vida, né? Não. Primeiramente, não surta. E por que eu vou dizer isso pra você? Porque as pessoas sempre pensam que a química é um monstro
tem 7 cabeças e que vai assustar a sua vida para sempre, que você nunca vai conseguir aprender. Então é muito comum você pensar isso, porque a gente ouve isso por muito tempo e acha que é uma coisa assim infernal. E não é, tá? Ela é muito mais fácil do que você imagina. Juro por Deus, e a física também. A relação que você vai ter com essas matérias vai depender muito mais da base que você cria do que de simplesmente ter uma aptidão aí para física e para química. Tem muita gente que pensa assim, fulano vai bem em física e química porque fulano sempre foi bom. E não precisa ser assim. Você pode ser a pessoa que nunca viu física e química na sua vida e que vai conseguir se sair bem. Então, como está no 9º ano, imagina que você vai fazer vestibulinho no final do ano, o que te dá uma vantagem muito boa, que você tem tempo pela frente, a gente está em fevereiro, você tem uns 10 meses pela frente, glória a Deus, é muito mais fácil do que se tivesse 2 meses, por exemplo. Então, o que você precisa fazer, Gi, primeiramente, como você nunca teve essas matérias antes, não considera como impossibilidade, tá? Você sabe o que é técnica FDI? Não. Beleza, Eu então, conheci faz pouco tempo. sem problemas, faz parte da vida. Eu vou fazer um exemplo aqui no meu caderno, que vai ficar horrível de feio. Eu já adianto que eu não sei desenhar. Não me zoa, por favor. Sou péssima nisso. Mas ilustrar é bom para entender melhor. Deixa eu pegar uma caneta que tem a ponta um pouquinho mais firme para eu conseguir demonstrar isso melhor. Cadê essa caneta aqui? Acho que essa caneta é boa para isso. Então, imagina que antes de você montar o teu cronograma, você vai pegar 3 letras. F. Achei que a caneta era boa, mas tá falhando essa bendita. Vamos pegar uma outra caneta, Lilian. Ó Deus, por que eu não separo as canetas antes? Eu também não sei. Eu preciso começar a fazer isso. Vamos lá. Essa daqui vai funcionar. Então você vai pegar F, B e I. Imagino que o seu vai ficar melhor que o meu, mais bonitinho, mas faz parte. O que significa isso? F significa facilidades, tá? D, dificuldades e I, impossibilidade. Então, aqui no I, você vai colocar uma matéria que você já conhece, só pode ser uma matéria, como se fosse um jogo de eliminação, só uma, que você já conhece, mas que você acha impossível. Então tem muita gente que é assim com a matemática, acha que a matemática é impossível. Você coloca a matemática como I. Física, química, outras matérias que você tem dificuldade, mas que não são impossíveis, você coloca como D. Você pode ter muito mais D do que I. E aqui, F, facilidades. São as matérias que são mais fáceis para você. Então, me conta aqui, qual matéria que é mais fácil para você, assim, na vida, que você acha um sonho, que é muito fácil? História. Beleza. Tem mais alguma que você acha mais fácil? Por exemplo, geografia, enfim. Literatura. Literatura, beleza. Então, FDI da Gi, a gente vai ter aqui história e literatura como matérias fáceis. Química e física, como você nunca viu antes, a gente não vai colocar como impossíveis. A gente vai colocar como difíceis. Você já vai entender o porquê disso. Aí você coloca aqui, química, física. E qual matéria que você acha, assim, impossível, que você chora, se é que existe alguma, se não tiver, não tem problema. Matemática. Mas só em Suspeitei. alguns aspectos. Alguns mais fáceis e outros mais Normalmente, difíceis. então bora considerar mesmo assim. Normalmente, quem nunca viu química e física e tem medo dessas matérias, não gosta muito de matemática. Claro que você vai preencher isso aqui mais, tá? Então você vai colocar mais matérias fáceis, né? Só o I continua com uma só. O que você vai fazer com isso? Você vai montar o teu cronograma com base nisso. Como que tem que ser esse cronograma? A gente usa uma proporçãozinha. Você vai pegar 50% da sua energia nos estudos, ou seja, se você estuda de segunda a sexta, metade do teu tempo, metade dos dias de estudos, você vai dedicar às matérias que são difíceis, às dificuldades. Por quê? Porque o teu cérebro precisa criar mais familiaridade com elas. E normalmente são matérias que vão aparecer no vestibulinho de várias formas diferentes, mas se você fugir delas, você não vai conseguir aprender. Um pouquinho do seu tempo para impossibilidade e um pouquinho para facilidade. Você pode dividir 25% e 25%, ou, por exemplo, 30% para facilidades e 20% para impossibilidade. Por que isso? Porque a tendência é que a gente fuja do que parece impossível para o nosso cérebro. Como a gente sempre quer fugir, a gente, para não ter essa fuga, coloca uma pequena porção daquela matéria. É como se fosse uma criança começando a comer, e aí a criança não gosta muito de manga, mas a mãe, pelo menos uma vezinha por semana, fala assim, come manga, Joaquim, é bom, para ver se a criança pega gosto pela manga. Então, a matéria impossível é a sua manga, tá? É a matéria que você vai ver com uma frequência baixa, mas para você criar aquela familiaridade com ela naquele primeiro momento, para você não fugir dela. As matérias fáceis, como elas são mais fáceis para você, elas vão tomar menos tempo seu.
Então, o que você vai fazer? Frequência menor também. As matérias que são difíceis, que é justamente onde a gente tem a química e a física, que exatamente outras matérias, são aquelas que você vai estudar mais. Então, esse primeiro ponto é para criar o teu cronograma de estudos, para que você consiga criar um cronograma que você tenha a presença dessas matérias, sabe? Para você não fugir dessas matérias no seu estudo. Beleza. Próximo passo agora, fortalecer a base. Você é de escola pública ou particular? Estado. Estudo no estado. Ok, então certamente tem alguns tópicos que você nunca viu antes, de ciências, por exemplo, e que eles vão te servir de base para química. Isso vai fazer chorar? Não, não vai chorar. Até pode, mas depois você para de chorar, tá? Eu falo isso porque eu chorava muito quando eu cheguei no ensino médio e tinha um monte de matérias que eu nunca tinha visto na vida e todo mundo parecia 1000 vezes mais inteligente que eu. Eu ficava assim, meu Deus, eu sou um lixo! Mas nunca adiantou muito ficar chorando. Então o que a gente faz? A gente reforça a base que não teve. A maioria das pessoas estudam em escolas que, infelizmente, não conseguiram dar essa base. Por quê? Porque a escola não quer ensinar? Não. Porque às vezes não tem estrutura, às vezes falta professor e assim por diante, né? Problemas que a gente sabe que existem na educação brasileira e faz parte da vida aí. Então, a gente vai fazer o quê? Fortalecer essa base. Como a gente fortalece essa base? Pegando tópicos que você deveria ter aprendido antes e aprendendo por conta própria em casa. Lilian, mas como que eu vou aprender em casa isso lendo a apostila? Aí é que tá, eis o ponto. Você não vai aprender lendo a apostila, você vai procurar videoaula para te ajudar nisso, você vai procurar exercícios para te ajudar nisso, e você vai começar pelo mais básico desses assuntos, tá? Como ainda falta um tempinho pro intensivão, que é quando eu vou ensinar como fazer o BMA, enfim, eu já vou abrir para você aqui, depois anota isso, Gi, por favor, pra você não esquecer, alguns tópicos que são tópicos basais de química e de física, tá bom? Só um minutinho aqui que eu vou abrir a plataforma da ETEC Tower que tá lá. E aí eu vou te passar aqui. Nossa, internet, colabora. Minha internet tá meio lerda no computador, não sei o que rolou. Vamos lá. Mas basicamente, caso você não saiba, você falou que você é nova aqui, eu já falei tópicos basais. Pode ser que os neurônios estejam assim, quê? Então, assim, tópicos basais são aqueles tópicos que te servem de base, tá? Pra você aprender o restante do conteúdo. E o que eu sempre falo, né? A gente tem que começar pelo mais básico. Por quê? Porque se você pega assim e fala, tá bom, Giovana, bora estudar reações químicas. Minha filha, teu cérebro vai entrar em pane. Ele não vai querer aprender equações químicas. Não vai querer aprender, por exemplo, energia potencial, energia mecânica. Não vai. Porque isso é mais avançado do que ele quer nesse momento. Ele não vai querer aprender, por exemplo, leis de Newton, que nem é um tópico tão difícil de física, antes de você aprender os conceitos básicos da física. Por isso que você precisa seguir essa ordem do conteúdo, tá? E eu vou abrir aqui na ETEC Power porque eu não lembro de cabeça a ordem. E na ETEC Power a gente tem na ordem. Então, olha só. Dentro da introdução à física, né, esse começo da física, o que você precisa fazer? Você vai precisar começar o seu estudo ali, logo de cara, com as unidades que a gente usa na física. Então, por exemplo, quais são aqueles conceitos básicos? A gente tem conceito de massa, que a gente calcula como? Com quilograma, com grama. Tem conceito de espaço, que a gente calcula com metros, com quilômetros. Tem o conceito de tempo, a gente calcula na física sempre com hora, com segundo. Lilian, parece besta. Eu sei, parece besta, parece muito básico isso. Mas tem que começar por esse básico, senão teu cérebro não cria a base que ele precisa para ele aprender o restante. Depois disso, a gente vai para o quê? A gente vai aprender as conversões de medidas. Por quê? Porque durante a física inteira, sempre vai ter aquela questão criada pelo capiroto, que coloca para você uma unidade de medida em quilômetro e te pede o resultado em metro. Ou então, pior, coloca a velocidade em quilômetro por hora e pede metro por segundo. Como é que eu faço? Tem que saber fazer a conversão de medida. Então, isso é o basicão ali da física. O começo do começo do começo. Precisa disso. Outro ponto também, tem tópicos de matemática que vão servir de base para essas matérias. Então, regra de 3 é fundamental para a física. Vire expert em regra de 3 e a física vai parecer muito mais fácil. Porque tem muita coisa da física que você resolve só com regra de 3. Amém, né? Aí não precisa ficar lembrando muito as fórmulas. Então, alguns tópicos de matemática também vão ser muito importantes para isso. Tanto regra de 3 quanto as próprias operações básicas da matemática. Quase esqueci aqui o nome do assunto. Então, esses tópicos mais básicos são muito importantes para você criar essa base da física, tá? Depois que você passar por tudo isso, que parece bobo, mas para aprender mesmo, você vai levar aí uma semaninha, mais ou menos. Não uma semana inteira só naquele assunto, mas tem o seu dia de estudar física. Então, naquele dia, você vai se dedicar a isso, se debruçar a isso. Talvez mais de um dia, e tá tudo bem se levar mais de um dia para aprender esses conceitos. Daí, você vai aprender as leis de Newton. Por quê? Porque esse é um tópico que não é muito avançado ainda de física. É um tópico que você vai usar pouco conhecimento de física. Depois das leis de Newton, você vai para onde? Vai para cinemática. Lembrando que tem que ter aquele direcionamento da ETEC, como eu sempre falo aqui no Instagram.
Então, o que você precisa fazer? Começar o conteúdo seguindo essa ordem, tá? Até chegar nos conteúdos mais avançados. A mesma coisa com a química. Li, qual que é a nossa base para química? A nossa base para química, para começo de tudo, é entender o que é matéria, o que é átomo, a formação das moléculas, entender um pouquinho dos elementos químicos. Não precisa decorar a tabela periódica. Pelo amor de Deus, não é necessário fazer isso. Então, começa bem do básico mesmo, para que você consiga aprender. O que vai acontecer quando você começar a pegar esse básico é que quando você tiver um pouco mais avançado, daqui a umas 2, 3, 4 semanas, um mês, enfim, depende da tua velocidade de aprendizagem, você vai conseguir aprender os tópicos um pouco mais difíceis que são cobrados no vestibulinho, tá bom? Então, você precisa começar por esse básico. Meu celular tá tombando aqui. Tô ficando toda torta, pra segurar que é mais fácil. Então você precisa começar por esse básico. Para quê? Para que depois você consiga aprender os assuntos que vão ser exigidos para você, que vão ser um pouco mais difíceis. Então na química, começa por esse básico também, para que depois você consiga entender os estados físicos da matéria, por exemplo. Para que depois você comece a entrar nos tópicos ali propriamente dito. Beleza, Gi? Ó, depois você vai ter que anotar isso, tá? Por favor, pra você não perder essa informação. Eu juro que vai ficar salvo aqui a live e depois você volta para você anotar. Um outro ponto importante também, ao longo do seu estudo para o vestibulinho, você precisa gerar estímulos para o teu cérebro. Eu sei que isso não tem muito a ver com a sua dúvida, mas é importante falar. Afinal de contas, como você está iniciando os estudos agora, é normal ter muitos questionamentos internos que às vezes você nem percebe, mas eles estão surgindo. Então, o que é importante levar em consideração? Que além de você saber por onde começar, então, esses estudos, você precisa usar técnicas que vão fazer com que você aprenda mesmo esse conteúdo. E como é que a gente se certifica que está aprendendo mesmo esse conteúdo? Constando, então, ali as etapas do que eu chamo de estudo ativo estruturado. Ou seja, você tem um estudo em que você vai fazer sondagem, você vai fazer aula, vai fazer anotação. Fazer aula não, né? Ninguém vai fazer aula. Ver a aula, fazer anotações e assim por diante. Seguir aquelas etapas para que você realmente consiga aprender esse conteúdo. Tô vendo que a Gi saiu aqui, mas enfim, se tiver caído a conexão, não tem problema. Então, assim, tanto para Giovana quanto para todo mundo também que tem essa dificuldade com química, com física, além de saber por onde começar, tem que ter em mente o como que eu vou fazer isso, tá? Então, quais são as técnicas que eu vou usar? Qual vai ser essa ordem do meu estudo? O que eu tenho que fazer para que eu aprenda mesmo esse conteúdo? Qual tópico vem antes de cada coisa? Então, tudo isso é importante para que você consiga realmente aprender esse conteúdo e, principalmente, consiga aplicar esse conteúdo também no vestibulinho ETEC. Eu não sei se a Gi ainda está aqui, porque aparentemente a conexão dela saiu, mas não tem problema. Todo mundo que está com a mesma dúvida da Gi, então, que estava, né, com essa mesma dúvida, comenta aqui agora. Juro solenemente que vou colocar isso em prática, porque conhecimento é poder. Para eu saber que vocês pegaram a informação. O Oli Machado falou, estou no 9º ano, eu tenho que estudar Química e Física para fazer a prova? Tem sim. Mesmo estando no 9º ano, tá? Porque o vestibulinho cobra esses conteúdos dentro de uma ciência ali mais destrinchada. Quantas horas, mais ou menos, por dia de estudo? Não foca em hora de estudo. A real é essa. Por quê? Porque quem foca em hora de estudo não foca em aprendizado. A gente não pode focar em 4 horas de estudos, 5 horas de estudos. Lia, mas na escola é assim. Sim, porque a função da escola não é de fazer passar na prova. A função da escola é fazer com que você aprenda aquele conteúdo para passar de ano. Não é a parte dos casos, tá? Tem raras exceções aí, né? Então não foque em horas de estudos, porque você não consegue mandar no teu cérebro e falar, cérebro, você vai aprender cinemática em 2 horas. Não, teu cérebro não quer ter esse prazo, sabe? Teu cérebro quer aprender aquele conteúdo. E às vezes ele não quer, né? Tem que fazer com que ele queira. Então, não coloca horas de estudos. Não crie metas de horas. Marca um momento para você começar o teu estudo, obviamente, né? Para não ficar da rotina toda bagunçada. Mas leva o tempo que o teu cérebro precisar para que você aprenda, tá? Claro que a gente tem algumas formas de você aprender mais rápido. Mas como a Cat falou aqui, qualidade é melhor que quantidade. Exatamente. Dá vontade de pegar esse comentário, imprimir e colar na testa. Qualidade é melhor do que quantidade. Sempre nos estudos. Para ETEC, para o IF, CTI, para qualquer escola que você queira entrar. A qualidade sempre vai ser mais importante do que a quantidade de horas que você passa estudando, tá bom? Vamos ver. Pietra mandou de novo a solicitação dela. Vamos ver. Lembrando, a dúvida da Pietra é como começar a estudar para o vestibulinho, tá? Conectando. Oi. Vamos lá. Oi, tudo bom? Agora foi. Amém. Tudo bem, Pietra? Boa noite. Tudo.
Conta pra gente um pouco mais, por favor, sobre os seus estudos no momento, tá? Para que eu possa te ajudar melhor. Então, assim, em qual série você tá? Quando você quer fazer o vestibulinho? Qual a tua maior dificuldade? Enfim, pode abrir o coração. Então, eu sou do 9º ano e eu entrei esse ano no 9º ano. Eu estudo em escola pública, eu não aprendi ainda de física e química, nem biologia, e isso é a minha maior preocupação no momento, porque eu não tenho base nenhuma e eu também não sei como começar a estudar para a ETEC. Ok, então vamos lá. Primeiro ponto, como começar a estudar, né? Então, assim, olha só, a primeira coisa que você vai fazer é entender que existe uma diferença entre o nosso estudo do colégio e o nosso estudo quando a gente tem um foco maior, tá? Então, como assim, Lilian? Vamos pegar 2 canetas para fazer essa diferença. Pegar canetas bem diferentes, inclusive. Essa daqui é mais básica, essa daqui é cheia do Paranauê, com florzinha e tal. Beleza, são bem diferentes. Essa daqui é o teu estudo normal para a escola, para o dia a dia. Como que é o estudo normal para a escola para o dia a dia em 90% dos casos, né? Ele não é um estudo. Lilian, como assim? Eu tô na escola todo dia. Eu sei. Mas quando você tá na aula da escola, você não tá aprendendo nada. Você tá só pegando algumas informações e é isso. O que faz você aprender ou não é o que você faz depois com aquela informação toda. Então, eu mesma posso admitir que eu já errei muito em relação a isso. Durante o fundamental quase todo, eu achava que eu estudava. Mas a real é que eu era muito boa em prestar atenção, em anotar. Eu era muito comportada, entregava tudo no prazo. Isso me fazia uma boa aluna na escola. Mas eu não era uma boa estudante. Por quê? Porque eu não chegava em casa e estudava mesmo aquele conteúdo, sabe? E eu não sabia disso, né? Porque a escola nunca chega pra você e fala: você precisa estudar em casa. A escola só fala pra fazer a lição. É isso. Estudar mesmo não fala. Então, esse primeiro estudo é o estudo da escola. Então, é o estudo para passar de ano, para ter nota no boletim, e é isso. O estudo para provas é esse aqui. Ele é um pouco diferente, como a gente pode perceber, temos diferenças entre elas. Aqui a tampa é diferente, essa tem florzinha, essa não tem, enfim. Ainda que sejam da mesma cor, essas canetas, elas são canetas totalmente diferentes. A mesma coisa o estudo. Ainda que ambos sejam estudos, um é de um jeito, outro é de outro. No mundo ideal, né, Alice no País das Maravilhas, todo mundo deveria estudar para a escola mesmo, do jeito que se prepara quando tem uma meta maior ali. Mas no mundo real, quase ninguém faz isso, tem que reaprender a estudar quando vai prestar um vestibulinho, um vestibular, concurso público, insira uma forma de prova aqui. Então, como que é esse reaprender o estudo? É entender que só assistir a aula não te leva à aprovação. Só pegar a apostila e ficar lá lendo a apostila 24 horas, marcando tudo, não te leva à aprovação. Você precisa de método. Porque eu bato tanto nessa tecla, porque é o que funciona, não tem jeito. Não foi só comigo, não foi só com um monte de alunos meus da ETEC Power, é com qualquer prova isso, sabe? Então, primeiro ponto para o começo dos seus estudos. Marque uma data. Então, senhorita Pietra Barbosa, nesse momento você se compromete com 47 pessoas que estão ao vivo e vai dizer pra gente quando você vai começar a estudar para a ETEC oficialmente, sem burlar, por favor. Tá bom, eu vou começar mês que vem. Tá, mas que data? Dia 1º, beleza. Por que uma data? 1º de março de 2021, tá? Não é 1º de abril, não. Nem 1º de maio, de março. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa se condicionar com algumas coisas para que ele faça. Então, se você fala assim, segunda-feira eu vou fazer atividade física. Meu anjo, tem 52 segundas-feiras no ano, ou mais, dependendo do ano, né? Então pode ser qualquer uma. Se considerar da vida, então tem milhares. Então, assim, tem que especificar para que o seu cérebro se comprometa com isso. Então, depois marca na agenda, circula lá. 1º de março, vou começar a estudar. Bom, o primeiro passo é esse, parabéns. Pietra já deu o primeiro passo. Próximo passo, uma rotina de estudos é necessária. Já falei isso com Tamisa, com Sofia, com um monte de gente, mas eu vou repetir. Se você estuda em modo aleatório, chega um momento que você não consegue dar conta da sua rotina, porque a sua rotina passa a ser a não ter rotina. Como assim, Lilian? Ficou confuso? Eu sei. Então é muito comum que a gente fale assim, ai, hoje eu vou estudar de tarde, amanhã de noite. Amanhã acho que eu não vou estudar, não. E não dá pra ser assim. Não sei se você tem alguma religião, mas quem tem religião normalmente reza, ou faz alguma oração, ou tem um dia X que sempre vai à missa ou vai ao culto, enfim. Então, estudar tem que ser meio que religioso também, tem que ter essa disciplina, sabe? Essa frequência certinha. Então, observa a sua rotina. Quais dias você consegue estudar? Você consegue estudar segunda, quarta e sexta? Beleza, mantém esses 3 dias. Consegue de segunda a sexta? Perfeito, rainha do mundo, arrasou. Não consegue? Tá tudo bem. Pelo menos 3 diazinhos você encontra e você vai estudar nesses 3 dias. Lilian, tem que ser 4 horas por dia? Não tem que ter hora. Não tem que ter isso de, ai meu Deus, eu vou estudar 90 horas. Não. O tempo que for necessário para eu aprender. E se tiver meia hora,
tenta aprender o quanto você puder naquela meia hora. Não deixe de estudar só porque você vai ter pouco tempo, sabe? Esse foi um outro erro que eu já cometi na minha vida e me arrependo muito. Se eu pudesse sair com uma placa assim, não deixe de estudar porque tem pouco tempo, eu sairia. Para todo mundo se conscientizar disso, eu colocaria um outdoor na cidade. Acho que eu vou fazer isso. Por quê? Porque se você deixa de estudar hoje porque só tem meia hora, mas você consegue ver uma série em meia hora, né? Ou consegue, por exemplo, ficar no WhatsApp meia hora. Por que estudar não consegue? Então, você precisa entender que, mesmo que seja pouco tempo, vale mais a pena do que o não estudo, tá? Então, você vai determinar tal dias eu estudo. Geralmente, em qual período? Da tarde, da manhã, de noite? Veja o que é melhor pra você. E quando eu falo melhor, não é melhor no sentido de o que eu mais gosto. É daquele que você realmente vai conseguir estudar. Eu sei que é besta dizer isso, mas tem muita gente que tem balé, teatro, violão, curso de inglês, aula online da escola, aula presencial de não sei o quê. E aí fala assim, eu vou estudar às 3 da tarde. Só que às 3 da tarde tem balé da pessoa. Ela vai faltar no balé? Não. Ela vai fazer um plié segurando o caderno? Não, também, né? Nem daria conta porque sai da postura. Então, o que você vai fazer? Ver o horário do seu dia, se você não tem outras tarefas, e que é um horário produtivo para você. Ou tornar aquele horário produtivo também, isso aqui é um outro assunto que eu demoraria um tempo falando sobre isso. Então, você vai encontrar um momento. Por que esse momento? Para você conseguir criar a sua rotina de estudos. Depois, usar o FDI que eu expliquei para agir na parte dela na clínica de estudos. Para quê? Para você criar o seu cronograma. Tem outras coisas que levar em consideração também? Eita, Lília, fala devagar. Outras coisas para levar em consideração? Tem. Porém, esse é o básico nesse momento, tá? No intensivo eu vou falar um pouco mais sobre outras coisas importantes para você colocar no seu cronograma, para você criar um cronograma que funcione. Mas, nesse primeiro momento, você precisa seguir o FDI. Para quê? Para você conseguir mesclar as matérias na sua semana, de forma que você estude tanto o que é fácil, que não, você não pode fugir do que é fácil. Só porque, é fácil, não vou estudar. Chega na prova, você pensa assim, gente, português parecia tão fácil, mas agora eu não sei nem o que é verbo. Por quê? Porque o nosso lindo, precioso e amado cérebro, quando você não usa alguma informação, quando você não mostra para ele aquela informação, ele pensa assim, poxa, é tão inútil que eu vou apagar. É como se fossem aquelas fotos que você tirou há 10 anos. 10 não, vai. Mas há uns 3 anos. Então, lá na galeria do celular, bem no fundinho da galeria mesmo. Aí, quando tem que baixar um aplicativo, o que você faz? Apaga aquelas fotos mais velhas, né? Estão lá na inutilidade. Então, o cérebro faz a mesma coisa. É como se ele estivesse sempre... Deixa eu pegar... Não posso abrir a gaveta, que ninguém vai ver a gaveta aqui. Mas, enfim, uma gaveta. E aí, sempre tem que guardar uma coisinha nova, você tira outras coisas. Então, se você não estudar o que é fácil, ele vai tirar toda aquela informação e não vai manter aquela informação. Tem que estudar o que é difícil, sim, e não pode fugir do que parece impossível, senão você nunca aprende. Infelizmente, eu sei que a gente fica naquela mente, nossa, eu queria tanto fugir dessa matéria, queria um mundo sem essa matéria. Pois é, não dá pra ser assim. Não tem que estudar mesmo, você não gosta. Beleza, cronograma criado, perfeito, data marcada, o que eu faço? No dia que você determinou que você vai estudar, 1º de março de 2021, período da tarde, da manhã, da noite, enfim, aquele que for melhor para você, você vai sentar no teu local de estudos e tem que saber já que você vai ter uma ordem do que fazer. Lilian, por que eu tenho que ter uma ordem do que fazer? Porque o seu cérebro é uma maquininha incrível, mas é uma maquininha preguiçosa. Lilian, como assim tá muito preguiçosa? Não, não tô. Todo mundo é assim, no fim das contas. O meu é assim, o teu é assim, o da Gia é assim, de todo mundo que tá aqui é assim, o da sua mãe é assim, da minha também. O cérebro de todo mundo é preguiçoso. Ele gosta de ter uma frequência certa do que fazer. Pra quê? Pra ele não ter que gastar energia pensando. Então o cérebro não quer pensar assim, vamos lá, Pietra, o que vamos fazer hoje? Quando você abre essa brecha, o cérebro pensa assim, talvez eu possa ver uma série. Talvez eu possa brincar de massinha de modelar, mesmo que seja algo muito aleatório. Talvez eu possa correr no bosque, talvez estudar. O que parece mais legal? Certamente não vai ser estudar. Então o cérebro acaba saindo do foco quando você não estipula quais são as etapas que você vai seguir, quando você não deixa isso claro para você. Então o que é importante? Que você determine quais são as etapas. Lilian, quais etapas você recomenda? As etapas do estruturativa e estruturado. Tudo começa na sondagem, quem é meu aluno já pensou nisso. Mas enfim, né? Começa com sondagem, aula com anotações. Inclusive, sempre recomendo mais aula do que apostila, porque 90% da população não tem essa habilidade tão forte para estudar só com conteúdo em texto, precisa de mais estímulos para isso. Daí depois, fazer o resumo daquele conteúdo. É fundamental que você faça resumo de todos os tópicos, mesmo de matérias que você não gosta e mesmo daquelas que parecem ridiculamente fáceis. Depois, você vai fazer resolução comentada, fixação e pronto. Fechou aquele ciclo? Beleza. No momento eu passo a mão no rosto, sai o filtro, né? E percebem que eu não estou com cílios tão bonitos assim.
Faz parte. Ok. Então, assim, fechou o ciclo? Beleza? Quando que eu vou revisar esse conteúdo agora? Por que isso? Porque assim você cria o hábito de estudar no teu cérebro. E o mais legal é que Dona Pietra Barbosa vai passar o ano fazendo isso para o vestibulinho ETEC. E quando você entrar na ETEC, olha a mágica, você não vai sofrer na ETEC. Por quê? Você já vai ter essa rotina. Inclusive, tenho muitos alunos que estão no terceiro ano da ETEC, uns que já se formaram na ETEC, inclusive, e que falam assim, Li, eu segui essa estrutura na ETEC e salvou minha vida. Por quê? Porque você consegue aprender mesmo o conteúdo. Então, se você fizer isso, inclusive, para conteúdos da tua escola, você vai ver que você não vai ter que parar na semana de prova para estudar. E é um sonho isso, né? Você não ter que parar a vida quando chega a semana de prova. Mas é totalmente possível fazer isso quando você cria uma rotina de estudos que tem essas etapas, que você segue um conteúdo ali que está direcionado para o que você quer, e você tem um cronograma certinho que está congruente, digamos assim, com a tua rotina, tá? Porque também não adianta nada você chegar e falar, Lilian, beleza, então no dia 1º eu vou colocar 5 tópicos para estudar. Não faça isso com seu cérebro, ele não merece sofrer. O cérebro quer ser feliz, é uma criança alegre. Então você vai começar com pouco. E talvez você continue ao longo do ano com pouco. Por isso que é bom você começar a estudar faltando bastante tempo para o vestibulinho. Por quê? Quem começa a estudar agora em fevereiro, março, até mesmo em abril ali mais ou menos, consegue facilmente estudar um tópico por dia e chegar à prova sabendo todo aquele conteúdo que é importante. Agora, se a pessoa deixa para começar a estudar em novembro, ela vai ter que estudar 2 tópicos no dia, às vezes mais do que isso. Então começa com um tópico por dia. Lilian, não é muito pouco? Não é. Não é muito pouco. Até porque se a gente for ver os tópicos realmente importantes para o vestibulinho, tem em média ali uns 60 tópicos, que são os que estão na checklist. Se você organizar direitinho, estudando aí 3 vezes por semana, mais ou menos, ainda que algum tópico você leve mais de um dia para você aprender, precise voltar nele na próxima semana, enfim, em menos de 6 meses você consegue dar conta, fica com um tempo livre aí ainda até o vestibulinho, que você consegue rever alguns assuntos, caso necessite, consegue praticar mais, fazer mais resolução comentada, enfim, fortalecer mais seu aprendizado, tá? Então, você se comprometeu com todo mundo que estava aqui, que dia 1º você ia começar a estudar. Então, por favor, começa, que vai valer Tá muito. bom. E coloque isso em prática, beleza? Beleza. Então, ó, nada de sair, hein? Temos o nosso juramento, como sempre. Não sei se você já sabe qual é, então caso não saiba, vamos lá. Juro solenemente que vou colocar isso em prática porque conhecimento é poder. Juro solenemente que eu vou colocar isso em prática porque conhecimento é poder. Arrasou, Pietra. Eu sou muito miga já, inclusive, nesse momento. E queria dizer que eu amei o seu óculos. Eu sou a pessoa que Ai, ama óculos, obrigada. mas quando eu coloco em mim, eu sempre acho que eu tô estranha. Não sei se todo mundo é assim. Eu achei muito bonito, inclusive, meu próximo óculos eu quero ele bem grandão também. Porque o meu óculos antigo era tão pequenininho que parecia que meu rosto era um biscoito gigante. Então eu preciso pensar num óculos que combine com o meu rosto da próxima vez. Parabéns pela sua participação aqui. Obrigada por dar a cara a tapa, né? Por se expor mesmo, lutar contra a timidez que eu sei que todo mundo tem. E espero muito ter ajudado você. Obrigada, ajudou mesmo, Mar. Imagina. Boa noite para você, então. Bom final de semana, tá? Aproveita esse tempo Boa antes noite. de você oficialmente começar a estudar e depois lembre-se também que é importante ter equilíbrio no seu estudo. Então não vire a louca dos estudos. Você precisa continuar se hidratando, dormindo o tempo que for necessário, tendo diversão, enfim. Mas esse é assunto para uma outra live. Eu falo demais, eu posso extrapolar o tempo aqui. Então, boa noite para você, Pietro. Tchauzinho. Boa noite. Então, obrigada, Pietra, também pela participação. A Pi e a Gi participaram hoje da nossa clínica de estudos. Não vai dar tempo de chamar mais alguém aqui, gente, porque vocês viram, né, que eu levo tipo uns 15 minutos para mais com cada pessoa. E lembrando, para quem é calouro, principalmente caloura, enfim, pessoal que chegou hoje por aqui, tem um link na minha bio aqui do Instagram para participar do Intensivão ETEC, tá? Que vai do dia 15 até o dia 20 de março. É gratuito, é online. E é muito massa, tá bom? Então eu espero ter ajudado muito a Pietra, a Gi, que é fã do Harry Styles, pelo que eu vi na fotinho dela, e ajudado outras pessoas que têm a mesma dificuldade que a Gi e que a Pietra, ok? Então, boa noite pra vocês, bom final de semana, obrigada por estarem aqui assistindo essa live, anotando, né? Quem tava anotando mesmo que tenha ficado tudo um rabisco, faz parte da vida, tá? Conto com essa dedicação de vocês, eu quero ver todo mundo sendo aprovado daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, enfim, independentemente de quando vocês prestarem o vestibulinho, quero que sejam aprovados, tá? Coloquem em prática, não basta só jurar solenemente, não. Tem que colocar em prática mesmo o conteúdo, ok? Boa noite oficialmente agora, então, e vamos encerrar por aqui. Tchauzinho.